assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A vida de Vivian tomou um novo sentido quando seu caminho se cruzou com o do jovem Roy. O encontro entre os dois foi algo totalmente inesperado, algo forjado pelo destino. Esse encontro fez com que eles repensassem suas vidas e decidissem tomar novas atitudes a partir dali. Eles decidem deixar de lado seus planos e projetos pessoais para viverem juntos um novo amor, onde o principal objetivo é aproveitar cada dia como se fosse o último. Esse propósito faz com que eles tenham experiências novas e incríveis juntos. E agora? O que o futuro teria preparado para este casal, que decidiu abraçar a vida com todas as suas cores e possibilidades? Será que é possível, no mundo de hoje, viver desta forma, sem pensar no futuro, apenas vivendo o presente? Uma história que trará para sua vida uma reflexão interessante e poderá mudar muitos pontos de vista que você tem sobre a sua própria existência. Vivian sempre foi uma garota focada. Sabe aquela pessoa que tem tudo planejado? Faculdade, trabalho, futuro, nada podia dar errado. Ela estudava muito, se dedicava ao máximo e não gostava de distrações. Para ela, cada minuto contava. Agora, do outro lado da cidade, temos Roy, o completo oposto dela. Roy era aquele tipo de cara que vivia o momento. Sabe aquele amigo que topa qualquer coisa sem pensar duas vezes? Esse era ele. Amava aventuras, pegava a estrada sem rumo e acreditava que a vida era feita para ser aproveitada ao máximo. E foi assim que os caminhos dos dois se cruzaram. Por acaso. Tudo começou numa tarde ensolarada. Vivian estava saindo apressada de um café, com um monte de livros na mão e a cabeça cheia de pensamentos sobre provas e trabalho. Ela nem viu quando deu um passo em falso e... pá! Esbarrou em alguém. Os livros voaram para todos os lados. O café que ela segurava caiu direto na blusa e ela já ia reclamar quando olhou para cima. E lá estava Roy. Ele segurava um dos livros dela na mão e sorria. Um sorriso meio divertido, meio travesso. "Uau, essa foi uma entrada triunfal", disse ele rindo. Vivian bufou, tentando limpar a blusa. "Que ótimo! Agora estou toda suja." "Relaxa. Nada que um pouco de sol não seque." Ele entregou o livro de volta para ela. "Você tá bem?" Ela ia responder com um sim seco, mas alguma coisa nele chamou sua atenção. Talvez fosse o jeito despreocupado, como se o mundo fosse um parque de diversões. Aquilo a intrigou. "Sim, só estou com pressa." Ela pegou o livro, ajeitou a bolsa e se preparou para ir embora. Mas Roy não deixou passar a oportunidade. "E para onde você está indo com tanta pressa?" Ela hesitou por um segundo. Não costumava conversar com estranhos assim do nada, mas por algum motivo respondeu. "Biblioteca. Preciso estudar." Roy fez uma careta exagerada. "Biblioteca? Num dia lindo desses, você precisa urgentemente de um pouco de diversão na sua vida." Vivian ergueu uma sobrancelha. "E você precisa de um pouco de responsabilidade na sua." Ele riu. "Justo, mas olha, eu conheço um lugar incrível aqui perto. 5 minutos. Prometo que não vai se arrepender." Ela quase disse não, quase. Mas alguma coisa dentro dela, talvez a curiosidade, talvez o cansaço de sempre seguir regras, fez com que aceitasse. E foi assim que, em vez de ir para a biblioteca, Vivian se viu caminhando ao lado de Roy, sem saber que aquele pequeno desvio mudaria tudo. Ele a levou até um parque escondido atrás de alguns prédios. Havia uma trilha que levava a um pequeno lago, com uma vista incrível. O sol refletia na água, e o som dos pássaros deixava o lugar ainda mais bonito. "Aqui está", disse Roy, abrindo os braços como se estivesse apresentando um tesouro. Vivian olhou em volta, surpresa. "Como eu nunca soube desse lugar?" "Porque você está sempre ocupada demais para notar", ele respondeu, piscando. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Eles se sentaram ali e conversaram por horas. Roy contou sobre suas viagens sem destino, sobre as vezes que pegou a estrada só para ver onde ia parar. Vivian contou sobre seus planos, seus medos e como sentia que, às vezes, a vida passava rápido demais.
E foi ali, naquele lugar escondido, que algo mudou dentro dela. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro não era só uma coincidência. Era o começo de algo novo. O destino havia dado um empurrãozinho, e nada mais seria como antes. Vivian nunca imaginou que uma tarde ao lado de Roy pudesse bagunçar tanto sua cabeça. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele dia no parque, ela começou a vê-lo mais vezes. No começo, eram encontros rápidos. Um café aqui, um passeio ali. Mas sem perceber, os encontros ficaram cada vez mais longos. Ela ainda tentava se agarrar à sua rotina, mas Roy parecia sempre puxá-la para algo inesperado. Um dia, no meio da semana, ele apareceu na porta da biblioteca onde ela estudava. "Pegue sua bolsa. Vamos dar uma volta." "Roy, eu tenho uma prova enorme amanhã." Ele sorriu. "Você já estudou a tarde toda. Seu cérebro precisa respirar um pouco. Confia em mim." E de alguma forma, ela confiava. Eles foram até uma feira noturna que ela nem sabia que existia na cidade. Era cheia de luzes, música e comida boa. Vivian percebeu algo estranho. Por um instante, não estava preocupada com nada. Não pensava no futuro, nos prazos ou no que precisava fazer depois. Só estava ali, rindo, experimentando sabores diferentes e ouvindo histórias engraçadas de Roy. E então aconteceu. Ela se apaixonou. Não foi algo grandioso ou cinematográfico. Não teve fogos de artifício ou uma cena digna de filme. Foi simples. Ela só percebeu em um momento qualquer que gostava de estar ao lado dele mais do que gostava de qualquer outra coisa. E ele sentia o mesmo. A partir dali, tudo mudou. Eles decidiram que queriam viver aquilo de verdade. Não só como um romance passageiro, mas como uma escolha. Decidiram que, em vez de seguir caminhos separados, queriam construir algo juntos. E foi assim que Vivian começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: abrir mão do controle. Ela adiou alguns planos, mudou prioridades e começou a dizer mais sim para o inesperado. Foi com Roy em viagens sem destino, dirigiu por estradas que não conhecia, dormiu sob as estrelas pela primeira vez na vida. Por outro lado, Roy também mudou. Pela primeira vez começou a pensar no futuro. Não apenas no presente, não apenas no agora, mas no que ele queria construir. Eles se equilibravam, mas nem tudo foi fácil. Com o tempo, começaram a surgir os desafios. Os amigos de Vivian diziam que ela estava mudando demais, que estava jogando fora tudo pelo que sempre trabalhou. A família de Roy achava que ele estava se prendendo a algo que ia contra sua natureza livre. E eles próprios começaram a se perguntar: até onde deveriam ir? Um dia, sentados no capô do carro em uma estrada deserta, olhando para o céu, Roy suspirou. "Você acha que estamos fazendo a coisa certa?" Vivian ficou em silêncio por um momento. "Eu não sei, mas sei que nunca fui tão feliz." Ele segurou a mão dela. "Eu também. Foi ali que decidiram. Não importava o que os outros achavam. O que importava era o que faziam um pelo outro. O jeito como se desafiavam, se ensinavam, se completavam. Eles não sabiam o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa. Queriam enfrentá-lo juntos. Vivian e Roy estavam vivendo um sonho. Viagens inesperadas, noites sob as estrelas, dias sem planejamento. Tudo parecia perfeito. Mas, como qualquer história real, nem tudo seria fácil para sempre. Com o tempo, a realidade começou a bater na porta. O dinheiro começou a ficar curto. As contas apareciam, e o estilo de vida livre e espontâneo começou a mostrar seus desafios. Roy sempre viveu no improviso, mas Vivian não. Ela começou a se preocupar. "Roy, a gente precisa pensar no futuro", ela disse uma noite, sentada na areia da praia. "Não dá para viver só de momentos." Roy suspirou, olhando para o mar. "Mas a vida é agora, Vivian. Se a gente começar a se prender em planos, vamos perder o que temos. E se não tivermos nada daqui a um tempo? E se um dia acordarmos e percebermos que jogamos tudo fora?" Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, Vivian viu uma dúvida nos olhos dele. Os dias seguintes foram estranhos. Eles ainda riam, ainda se amavam, mas algo estava diferente. Vivian começou a procurar trabalhos mais estáveis, enquanto Roy continuava resistindo à ideia de uma rotina fixa. E então veio a grande briga. Foi numa tarde quente, em um café pequeno.
Vivian havia recebido uma proposta de emprego em outra cidade. Nada muito grande, mas era um começo para algo mais estável. Eu quero aceitar, ela disse, esperando a reação dele. Roy ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu sem humor. Então é isso? A gente volta para a vida de sempre? Planos, compromissos, relógios marcando cada segundo? Roy, eu não quero voltar para a vida de antes. Só quero ter segurança. Isso não significa que precisamos parar de viver. Significa sim. Significa que no fim das contas, você ainda tem medo. Aquilo doeu. E você? Vai fugir disso para sempre? Vai viver como se o amanhã nunca fosse chegar? O silêncio veio de novo, mas dessa vez não era confortável. Era pesado. Nos dias seguintes as coisas ficaram frias entre eles. Cada um ficou no seu canto, sem saber o que fazer. Até que Roy desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele só sumiu. Vivian ficou arrasada. Passou dias olhando o celular, esperando alguma notícia. Sentia raiva, tristeza, confusão. Será que tudo tinha sido uma ilusão? Será que ele realmente não queria nada sério? Mas então, depois de uma semana, ele voltou. Bateu na porta do apartamento dela com um olhar diferente. Podemos conversar? Ela deixou. A vida de Vivian tomou um novo sentido quando seu caminho se cruzou com o do jovem Roy. O encontro entre os dois foi algo totalmente inesperado, algo forjado pelo destino. Esse encontro fez com que eles repensassem suas vidas e decidissem tomar novas atitudes a partir dali. Eles decidem deixar de lado seus planos e projetos pessoais para viverem juntos um novo amor, onde o principal objetivo é aproveitar cada dia como se fosse o último. Esse propósito faz com que eles tenham experiências novas e incríveis juntos. E agora? O que o futuro teria preparado para este casal, que decidiu abraçar a vida com todas as suas cores e possibilidades? Será que é possível, no mundo de hoje, viver desta forma, sem pensar no futuro, apenas vivendo o presente? Uma história que trará para sua vida uma reflexão interessante e poderá mudar muitos pontos de vista que você tem sobre a sua própria existência. Vivian sempre foi uma garota focada. Sabe aquela pessoa que tem tudo planejado? Faculdade, trabalho, futuro, nada podia dar errado. Ela estudava muito, se dedicava ao máximo e não gostava de distrações. Para ela, cada minuto contava. Agora, do outro lado da cidade, temos Roy. O completo oposto dela. Roy era aquele tipo de cara que vivia o momento. Sabe aquele amigo que topa qualquer coisa sem pensar duas vezes? Esse era ele. Amava aventuras, pegava a estrada sem rumo e acreditava que a vida era feita para ser aproveitada ao máximo. E foi assim que os caminhos dos dois se cruzaram. Por acaso. Tudo começou numa tarde ensolarada. Vivian estava saindo apressada de um café, com um monte de livros na mão e a cabeça cheia de pensamentos sobre provas e trabalho. Ela nem viu quando deu um passo em falso e... pá! Esbarrou em alguém. Os livros voaram para todos os lados. O café que ela segurava caiu direto na blusa e ela já ia reclamar quando olhou para cima. E lá estava Roy. Ele segurava um dos livros dela na mão e sorria. Um sorriso meio divertido, meio travesso. Uau, essa foi uma entrada triunfal, disse ele rindo. Vivian bufou, tentando limpar a blusa. Que ótimo! Agora estou toda suja. Relaxa. Nada que um pouco de sol não seque. Ele entregou o livro de volta para ela. Você tá bem? Ela ia responder com um sim seco, mas alguma coisa nele chamou sua atenção. Talvez fosse o jeito despreocupado, como se o mundo fosse um parque de diversões. Aquilo a intrigou. Sim, só estou com pressa. Ela pegou o livro, ajeitou a bolsa e se preparou para ir embora. Mas Roy não deixou passar a oportunidade. E para onde você está indo com tanta pressa? Ela hesitou por um segundo. Não costumava conversar com estranhos assim do nada, mas por algum motivo respondeu. Biblioteca. Preciso estudar. Roy fez uma careta exagerada. Biblioteca? Num dia lindo desses, você precisa urgentemente de um pouco de diversão na sua vida. Vivian ergueu uma sobrancelha. E você precisa de um pouco de responsabilidade na sua. Ele riu. Justo, mas olha, eu conheço um lugar incrível aqui perto. 5 minutos. Prometo que não vai se arrepender. Ela quase disse,
Não. Quase. Mas alguma coisa dentro dela, talvez a curiosidade, talvez o cansaço de sempre seguir regras, fez com que aceitasse. E foi assim que, em vez de ir para a biblioteca, Vivian se viu caminhando ao lado de Roy, sem saber que aquele pequeno desvio mudaria tudo. Ele a levou até um parque escondido atrás de alguns prédios. Havia uma trilha que levava a um pequeno lago, com uma vista incrível. O sol refletia na água, e o som dos pássaros deixava o lugar ainda mais bonito. Aqui está, disse Roy, abrindo os braços como se estivesse apresentando um tesouro. Vivian olhou em volta, surpresa. Como eu nunca soube desse lugar? Porque você está sempre ocupada demais para notar, ele respondeu, piscando. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Eles se sentaram ali e conversaram por horas. Roy contou sobre suas viagens sem destino, sobre as vezes que pegou a estrada só para ver onde ia parar. Vivian contou sobre seus planos, seus medos e como sentia que, às vezes, a vida passava rápido demais. E foi ali, naquele lugar escondido, que algo mudou dentro dela. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro não era só uma coincidência. Era o começo de algo novo. O destino havia dado um empurrãozinho, e nada mais seria como antes. Vivian nunca imaginou que uma tarde ao lado de Roy pudesse bagunçar tanto sua cabeça. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele dia no parque, ela começou a vê-lo mais vezes. No começo, eram encontros rápidos. Um café aqui, um passeio ali. Mas sem perceber, os encontros ficaram cada vez mais longos. Ela ainda tentava se agarrar à sua rotina, mas Roy parecia sempre puxá-la para algo inesperado. Um dia, no meio da semana, ele apareceu na porta da biblioteca onde ela estudava. Pegue sua bolsa. Vamos dar uma volta. Roy, eu tenho uma prova enorme amanhã. Ele sorriu. Você já estudou a tarde toda. Seu cérebro precisa respirar um pouco. Confia em mim. E de alguma forma, ela confiava. Eles foram até uma feira noturna que ela nem sabia que existia na cidade. Era cheia de luzes, música e comida boa. Vivian percebeu algo estranho. Por um instante, não estava preocupada com nada. Não pensava no futuro, nos prazos ou no que precisava fazer depois. Só estava ali, rindo, experimentando sabores diferentes e ouvindo histórias engraçadas de Roy. E então aconteceu. Ela se apaixonou. Não foi algo grandioso ou cinematográfico. Não teve fogos de artifício ou uma cena digna de filme. Foi simples. Ela só percebeu em um momento qualquer que gostava de estar ao lado dele mais do que gostava de qualquer outra coisa. E ele sentia o mesmo. A partir dali, tudo mudou. Eles decidiram que queriam viver aquilo de verdade. Não só como um romance passageiro, mas como uma escolha. Decidiram que, em vez de seguir caminhos separados, queriam construir algo juntos. E foi assim que Vivian começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: abrir mão do controle. Ela adiou alguns planos, mudou prioridades e começou a dizer mais sim para o inesperado. Foi com Roy em viagens sem destino, dirigiu por estradas que não conhecia, dormiu sob as estrelas pela primeira vez na vida. Por outro lado, Roy também mudou. Pela primeira vez começou a pensar no futuro. Não apenas no presente, não apenas no agora, mas no que ele queria construir. Eles se equilibravam, mas nem tudo foi fácil. Com o tempo, começaram a surgir os desafios. Os amigos de Vivian diziam que ela estava mudando demais, que estava jogando fora tudo pelo que sempre trabalhou. A família de Roy achava que ele estava se prendendo a algo que ia contra sua natureza livre. E eles próprios começaram a se perguntar: até onde deveriam ir? Um dia, sentados no capô do carro em uma estrada deserta, olhando para o céu, Roy suspirou. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Vivian ficou em silêncio por um momento. Eu não sei, mas sei que nunca fui tão feliz. Ele segurou a mão dela. Eu também. Foi ali que decidiram. Não importava o que os outros achavam. O que importava era o que faziam um pelo outro. O jeito como se desafiavam, se ensinavam, se completavam. Eles não sabiam o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa. Queriam enfrentá-lo juntos. Vivian e Roy estavam vivendo um sonho. Viagens inesperadas, noites sob as estrelas, dias sem planejamento. Tudo parecia perfeito. Mas, como qualquer história real, nem tudo seria fácil para sempre.
Com o tempo, a realidade começou a bater na porta. O dinheiro começou a ficar curto. As contas apareciam, e o estilo de vida livre e espontâneo começou a mostrar seus desafios. Roy sempre viveu no improviso, mas Vivian não. Ela começou a se preocupar. Roy, a gente precisa pensar no futuro, ela disse uma noite, sentada na areia da praia. Não dá para viver só de momentos. Roy suspirou, olhando para o mar. Mas a vida é agora, Vivian. Se a gente começar a se prender em planos, vamos perder o que temos. E se não tivermos nada daqui a um tempo? E se um dia acordarmos e percebermos que jogamos tudo fora? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, Vivian viu uma dúvida nos olhos dele. Os dias seguintes foram estranhos. Eles ainda riam, ainda se amavam, mas algo estava diferente. Vivian começou a procurar trabalhos mais estáveis, enquanto Roy continuava resistindo à ideia de uma rotina fixa. E então veio a grande briga. Foi numa tarde quente, em um café pequeno. Vivian havia recebido uma proposta de emprego em outra cidade. Nada muito grande, mas era um começo para algo mais estável. Eu quero aceitar, ela disse, esperando a reação dele. Roy ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu sem humor. Então é isso? A gente volta para a vida de sempre? Planos, compromissos, relógios marcando cada segundo? Roy, eu não quero voltar para a vida de antes. Só quero ter segurança. Isso não significa que precisamos parar de viver. Significa sim. Significa que no fim das contas, você ainda tem medo. Aquilo doeu. E você? Vai fugir disso para sempre? Vai viver como se o amanhã nunca fosse chegar? O silêncio veio de novo, mas dessa vez não era confortável. Era pesado. Nos dias seguintes, as coisas ficaram frias entre eles. Cada um ficou no seu canto, sem saber o que fazer. Até que Roy desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele só sumiu. Vivian ficou arrasada. Passou dias olhando o celular, esperando alguma notícia. Sentia raiva, tristeza, confusão. Será que tudo tinha sido uma ilusão? Será que ele realmente não queria nada sério? Mas então, depois de uma semana, ele voltou. Bateu na porta do apartamento dela com um olhar diferente. Podemos conversar? Ela deixou. A vida de Vivian tomou um novo sentido quando seu caminho se cruzou com o do jovem Roy. O encontro entre os dois foi algo totalmente inesperado, algo forjado pelo destino. Esse encontro fez com que eles repensassem suas vidas e decidissem tomar novas atitudes a partir dali. Eles decidem deixar de lado seus planos e projetos pessoais para viverem juntos um novo amor, onde o principal objetivo é aproveitar cada dia como se fosse o último. Esse propósito faz com que eles tenham experiências novas e incríveis juntos. E agora? O que o futuro teria preparado para este casal, que decidiu abraçar a vida com todas as suas cores e possibilidades? Será que é possível, no mundo de hoje, viver desta forma, sem pensar no futuro, apenas vivendo o presente? Uma história que trará para a sua vida uma reflexão interessante e poderá mudar muitos pontos de vista que você tem sobre a sua própria existência. Vivian sempre foi uma garota focada. Sabe aquela pessoa que tem tudo planejado? Faculdade, trabalho, futuro, nada podia dar errado. Ela estudava muito, se dedicava ao máximo e não gostava de distrações. Para ela, cada minuto contava. Agora, do outro lado da cidade, temos Roy. O completo oposto dela. Roy era aquele tipo de cara que vivia o momento. Sabe aquele amigo que topa qualquer coisa sem pensar duas vezes? Esse era ele. Amava aventuras, pegava a estrada sem rumo e acreditava que a vida era feita para ser aproveitada ao máximo. E foi assim que os caminhos dos dois se cruzaram. Por acaso. Tudo começou numa tarde ensolarada. Vivian estava saindo apressada de um café, com um monte de livros na mão e a cabeça cheia de pensamentos sobre provas e trabalho. Ela nem viu quando deu um passo em falso e... pá! Esbarrou em alguém. Os livros voaram para todos os lados. O café que ela segurava caiu direto na blusa e ela já ia reclamar quando olhou para cima. E lá estava Roy. Ele segurava um dos livros dela na mão e sorria. Um sorriso meio divertido, meio travesso. Uau, essa foi uma entrada triunfal, disse ele rindo. Vivian bufou, tentando limpar a blusa. Que ótimo! Agora estou toda suja. Relaxa. Nada que um pouco de sol não seque.
Ele entregou o livro de volta para ela. Você tá bem? Ela ia responder com um sim seco, mas alguma coisa nele chamou sua atenção. Talvez fosse o jeito despreocupado, como se o mundo fosse um parque de diversões. Aquilo a intrigou. Sim, só estou com pressa. Ela pegou o livro, ajeitou a bolsa e se preparou para ir embora. Mas Roy não deixou passar a oportunidade. E para onde você está indo com tanta pressa? Ela hesitou por um segundo. Não costumava conversar com estranhos assim do nada, mas por algum motivo respondeu. Biblioteca. Preciso estudar. Roy fez uma careta exagerada. Biblioteca? Num dia lindo desses, você precisa urgentemente de um pouco de diversão na sua vida. Vivian ergueu uma sobrancelha. E você precisa de um pouco de responsabilidade na sua. Ele riu. Justo, mas olha, eu conheço um lugar incrível aqui perto. 5 minutos. Prometo que não vai se arrepender. Ela quase disse, não, quase. Mas alguma coisa dentro dela, talvez a curiosidade, talvez o cansaço de sempre seguir regras, fez com que aceitasse. E foi assim que, em vez de ir para a biblioteca, Vivian se viu caminhando ao lado de Roy, sem saber que aquele pequeno desvio mudaria tudo. Ele a levou até um parque escondido atrás de alguns prédios. Havia uma trilha que levava a um pequeno lago, com uma vista incrível. O sol refletia na água, e o som dos pássaros deixava o lugar ainda mais bonito. Aqui está, disse Roy, abrindo os braços como se estivesse apresentando um tesouro. Vivian olhou em volta, surpresa. Como eu nunca soube desse lugar? Porque você está sempre ocupada demais para notar. Ele respondeu, piscando. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Eles se sentaram ali e conversaram por horas. Roy contou sobre suas viagens sem destino, sobre as vezes que pegou a estrada só para ver onde ia parar. Vivian contou sobre seus planos, seus medos e como sentia que, às vezes, a vida passava rápido demais. E foi ali, naquele lugar escondido, que algo mudou dentro dela. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro não era só uma coincidência. Era o começo de algo novo. O destino havia dado um empurrãozinho, e nada mais seria como antes. Vivian nunca imaginou que uma tarde ao lado de Roy pudesse bagunçar tanto sua cabeça. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele dia no parque, ela começou a vê-lo mais vezes. No começo, eram encontros rápidos. Um café aqui, um passeio ali. Mas sem perceber, os encontros ficaram cada vez mais longos. Ela ainda tentava se agarrar à sua rotina, mas Roy parecia sempre puxá-la para algo inesperado. Um dia, no meio da semana, ele apareceu na porta da biblioteca onde ela estudava. Pegue sua bolsa. Vamos dar uma volta. Roy, eu tenho uma prova enorme amanhã. Ele sorriu. Você já estudou a tarde toda. Seu cérebro precisa respirar um pouco. Confia em mim. E de alguma forma, ela confiava. Eles foram até uma feira noturna que ela nem sabia que existia na cidade. Era cheia de luzes, música e comida boa. Vivian percebeu algo estranho. Por um instante, não estava preocupada com nada. Não pensava no futuro, nos prazos ou no que precisava fazer depois. Só estava ali, rindo, experimentando sabores diferentes e ouvindo histórias engraçadas de Roy. E então aconteceu. Ela se apaixonou. Não foi algo grandioso ou cinematográfico. Não teve fogos de artifício ou uma cena digna de filme. Foi simples. Ela só percebeu em um momento qualquer que gostava de estar ao lado dele mais do que gostava de qualquer outra coisa. E ele sentia o mesmo. A partir dali, tudo mudou. Eles decidiram que queriam viver aquilo de verdade. Não só como um romance passageiro, mas como uma escolha. Decidiram que, em vez de seguir caminhos separados, queriam construir algo juntos. E foi assim que Vivian começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: abrir mão do controle. Ela adiou alguns planos, mudou prioridades e começou a dizer mais sim para o inesperado. Foi com Roy em viagens sem destino, dirigiu por estradas que não conhecia, dormiu sob as estrelas pela primeira vez na vida. Por outro lado, Roy também mudou. Pela primeira vez começou a pensar no futuro. Não apenas no presente, não apenas no agora, mas no que ele queria construir. Eles se equilibravam, mas nem tudo foi fácil. Com o tempo, começaram a surgir os desafios.
Os amigos de Vivian diziam que ela estava mudando demais, que estava jogando fora tudo pelo que sempre trabalhou. A família de Roy achava que ele estava se prendendo a algo que ia contra sua natureza livre. E eles próprios começaram a se perguntar: até onde deveriam ir? Um dia, sentados no capô do carro em uma estrada deserta, olhando para o céu, Roy suspirou. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Vivian ficou em silêncio por um momento. Eu não sei, mas sei que nunca fui tão feliz. Ele segurou a mão dela. Eu também. Foi ali que decidiram. Não importava o que os outros achavam. O que importava era o que faziam um pelo outro. O jeito como se desafiavam, se ensinavam, se completavam. Eles não sabiam o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa. Queriam enfrentá-lo juntos. Vivian e Roy estavam vivendo um sonho. Viagens inesperadas, noites sob as estrelas, dias sem planejamento. Tudo parecia perfeito. Mas, como qualquer história real, nem tudo seria fácil para sempre. Com o tempo, a realidade começou a bater na porta. O dinheiro começou a ficar curto. As contas apareciam, e o estilo de vida livre e espontâneo começou a mostrar seus desafios. Roy sempre viveu no improviso, mas Vivian não. Ela começou a se preocupar. Roy, a gente precisa pensar no futuro, ela disse uma noite, sentada na areia da praia. Não dá para viver só de momentos. Roy suspirou, olhando para o mar. Mas a vida é agora, Vivian. Se a gente começar a se prender em planos, vamos perder o que temos. E se não tivermos nada daqui a um tempo? E se um dia acordarmos e percebermos que jogamos tudo fora? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, Vivian viu uma dúvida nos olhos dele. Os dias seguintes foram estranhos. Eles ainda riam, ainda se amavam, mas algo estava diferente. Vivian começou a procurar trabalhos mais estáveis, enquanto Roy continuava resistindo à ideia de uma rotina fixa. E então veio a grande briga. Foi numa tarde quente, em um café pequeno. Vivian havia recebido uma proposta de emprego em outra cidade. Nada muito grande, mas era um começo para algo mais estável. Eu quero aceitar, ela disse, esperando a reação dele. Roy ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu sem humor. Então é isso? A gente volta para a vida de sempre? Planos, compromissos, relógios marcando cada segundo? Roy, eu não quero voltar para a vida de antes. Só quero ter segurança. Isso não significa que precisamos parar de viver. Significa sim. Significa que no fim das contas, você ainda tem medo. Aquilo doeu. E você? Vai fugir disso para sempre? Vai viver como se o amanhã nunca fosse chegar? O silêncio veio de novo, mas dessa vez não era confortável. Era pesado. Nos dias seguintes, as coisas ficaram frias entre eles. Cada um ficou no seu canto, sem saber o que fazer. Até que Roy desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele só sumiu. Vivian ficou arrasada. Passou dias olhando o celular, esperando alguma notícia. Sentia raiva, tristeza, confusão. Será que tudo tinha sido uma ilusão? Será que ele realmente não queria nada sério? Mas então, depois de uma semana, ele voltou. Bateu na porta do apartamento dela com um olhar diferente. Podemos conversar? Ela deixou. A vida de Vivian tomou um novo sentido quando seu caminho se cruzou com o do jovem Roy. O encontro entre os dois foi algo totalmente inesperado, algo forjado pelo destino. Esse encontro fez com que eles repensassem suas vidas e decidissem tomar novas atitudes a partir dali. Eles decidem deixar de lado seus planos e projetos pessoais para viverem juntos um novo amor, onde o principal objetivo é aproveitar cada dia como se fosse o último. Esse propósito faz com que eles tenham experiências novas e incríveis juntos. E agora? O que o futuro teria preparado para este casal, que decidiu abraçar a vida com todas as suas cores e possibilidades? Será que é possível, no mundo de hoje, viver desta forma, sem pensar no futuro, apenas vivendo o presente? Uma história que trará para sua vida uma reflexão interessante e poderá mudar muitos pontos de vista que você tem sobre a sua própria existência. Vivian sempre foi uma garota focada. Sabe aquela pessoa que tem tudo planejado? Faculdade, trabalho, futuro, nada podia dar errado. Ela estudava muito, se dedicava ao máximo e não gostava de distrações. Para ela, cada minuto contava. Agora, do outro lado da cidade, temos Roy.
O completo oposto dela. Roy era aquele tipo de cara que vivia o momento. Sabe, aquele amigo que topa qualquer coisa sem pensar duas vezes? Esse era ele. Amava aventuras, pegava a estrada sem rumo e acreditava que a vida era feita para ser aproveitada ao máximo. E foi assim que os caminhos dos dois se cruzaram. Por acaso. Tudo começou numa tarde ensolarada. Vivian estava saindo apressada de um café, com um monte de livros na mão e a cabeça cheia de pensamentos sobre provas e trabalho. Ela nem viu quando deu um passo em falso e... pá! Esbarrou em alguém. Os livros voaram para todos os lados. O café que ela segurava caiu direto na blusa e ela já ia reclamar quando olhou para cima. E lá estava Roy. Ele segurava um dos livros dela na mão e sorria. Um sorriso meio divertido, meio travesso. "Uau, essa foi uma entrada triunfal", disse ele rindo. Vivian bufou, tentando limpar a blusa. "Que ótimo! Agora estou toda suja." "Relaxa. Nada que um pouco de sol não seque." Ele entregou o livro de volta para ela. "Você tá bem?" Ela ia responder com um sim seco, mas alguma coisa nele chamou sua atenção. Talvez fosse o jeito despreocupado, como se o mundo fosse um parque de diversões. Aquilo a intrigou. "Sim, só estou com pressa." Ela pegou o livro, ajeitou a bolsa e se preparou para ir embora. Mas Roy não deixou passar a oportunidade. "E para onde você está indo com tanta pressa?" Ela hesitou por um segundo. Não costumava conversar com estranhos assim do nada, mas por algum motivo respondeu. "Biblioteca. Preciso estudar." Roy fez uma careta exagerada. "Biblioteca? Num dia lindo desses? Você precisa urgentemente de um pouco de diversão na sua vida." Vivian ergueu uma sobrancelha. "E você precisa de um pouco de responsabilidade na sua." Ele riu. "Justo, mas olha, eu conheço um lugar incrível aqui perto. 5 minutos. Prometo que não vai se arrepender." Ela quase disse não, quase. Mas alguma coisa dentro dela, talvez a curiosidade, talvez o cansaço de sempre seguir regras, fez com que aceitasse. E foi assim que, em vez de ir para a biblioteca, Vivian se viu caminhando ao lado de Roy, sem saber que aquele pequeno desvio mudaria tudo. Ele a levou até um parque escondido atrás de alguns prédios. Havia uma trilha que levava a um pequeno lago, com uma vista incrível. O sol refletia na água, e o som dos pássaros deixava o lugar ainda mais bonito. "Aqui está", disse Roy, abrindo os braços como se estivesse apresentando um tesouro. Vivian olhou em volta, surpresa. "Como eu nunca soube desse lugar?" "Porque você está sempre ocupada demais para notar", ele respondeu, piscando. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Eles se sentaram ali e conversaram por horas. Roy contou sobre suas viagens sem destino, sobre as vezes que pegou a estrada só para ver onde ia parar. Vivian contou sobre seus planos, seus medos e como sentia que, às vezes, a vida passava rápido demais. E foi ali, naquele lugar escondido, que algo mudou dentro dela. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro não era só uma coincidência. Era o começo de algo novo. O destino havia dado um empurrãozinho, e nada mais seria como antes. Vivian nunca imaginou que uma tarde ao lado de Roy pudesse bagunçar tanto sua cabeça. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele dia no parque, ela começou a vê-lo mais vezes. No começo, eram encontros rápidos, um café aqui, um passeio ali. Mas sem perceber, os encontros ficaram cada vez mais longos. Ela ainda tentava se agarrar à sua rotina, mas Roy parecia sempre puxá-la para algo inesperado. Um dia, no meio da semana, ele apareceu na porta da biblioteca onde ela estudava. "Pegue sua bolsa. Vamos dar uma volta." "Roy, eu tenho uma prova enorme amanhã." Ele sorriu. "Você já estudou a tarde toda. Seu cérebro precisa respirar um pouco. Confia em mim." E de alguma forma, ela confiava. Eles foram até uma feira noturna que ela nem sabia que existia na cidade. Era cheia de luzes, música e comida boa. Vivian percebeu algo estranho. Por um instante, não estava preocupada com nada. Não pensava no futuro, nos prazos ou no que precisava fazer depois. Só estava ali, rindo, experimentando sabores diferentes e ouvindo histórias engraçadas de Roy. E então aconteceu. Ela se apaixonou.
Não foi algo grandioso ou cinematográfico. Não teve fogos de artifício ou uma cena digna de filme. Foi simples. Ela só percebeu em um momento qualquer que gostava de estar ao lado dele mais do que gostava de qualquer outra coisa. E ele sentia o mesmo. A partir dali, tudo mudou. Eles decidiram que queriam viver aquilo de verdade. Não só como um romance passageiro, mas como uma escolha. Decidiram que, em vez de seguir caminhos separados, queriam construir algo juntos. E foi assim que Vivian começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: abrir mão do controle. Ela adiou alguns planos, mudou prioridades e começou a dizer mais sim para o inesperado. Foi com Roy em viagens sem destino, dirigiu por estradas que não conhecia, dormiu sob as estrelas pela primeira vez na vida. Por outro lado, Roy também mudou. Pela primeira vez começou a pensar no futuro. Não apenas no presente, não apenas no agora, mas no que ele queria construir. Eles se equilibravam, mas nem tudo foi fácil. Com o tempo, começaram a surgir os desafios. Os amigos de Vivian diziam que ela estava mudando demais, que estava jogando fora tudo pelo que sempre trabalhou. A família de Roy achava que ele estava se prendendo a algo que ia contra sua natureza livre. E eles próprios começaram a se perguntar: até onde deveriam ir? Um dia, sentados no capô do carro em uma estrada deserta, olhando para o céu, Roy suspirou. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Vivian ficou em silêncio por um momento. Eu não sei, mas sei que nunca fui tão feliz. Ele segurou a mão dela. Eu também. Foi ali que decidiram. Não importava o que os outros achavam. O que importava era o que faziam um pelo outro. O jeito como se desafiavam, se ensinavam, se completavam. Eles não sabiam o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa. Queriam enfrentá-lo juntos. Vivian e Roy estavam vivendo um sonho. Viagens inesperadas, noites sob as estrelas, dias sem planejamento. Tudo parecia perfeito. Mas, como qualquer história real, nem tudo seria fácil para sempre. Com o tempo, a realidade começou a bater na porta. O dinheiro começou a ficar curto. As contas apareciam, e o estilo de vida livre e espontâneo começou a mostrar seus desafios. Roy sempre viveu no improviso, mas Vivian não. Ela começou a se preocupar. Roy, a gente precisa pensar no futuro, ela disse uma noite, sentada na areia da praia. Não dá para viver só de momentos. Roy suspirou, olhando para o mar. Mas a vida é agora, Vivian. Se a gente começar a se prender em planos, vamos perder o que temos. E se não tivermos nada daqui a um tempo? E se um dia acordarmos e percebermos que jogamos tudo fora? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, Vivian viu uma dúvida nos olhos dele. Os dias seguintes foram estranhos. Eles ainda riam, ainda se amavam, mas algo estava diferente. Vivian começou a procurar trabalhos mais estáveis, enquanto Roy continuava resistindo à ideia de uma rotina fixa. E então veio a grande briga. Foi numa tarde quente, em um café pequeno. Vivian havia recebido uma proposta de emprego em outra cidade. Nada muito grande, mas era um começo para algo mais estável. Eu quero aceitar, ela disse, esperando a reação dele. Roy ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu sem humor. Então é isso? A gente volta para a vida de sempre? Planos, compromissos, relógios marcando cada segundo? Roy, eu não quero voltar para a vida de antes. Só quero ter segurança. Isso não significa que precisamos parar de viver. Significa sim. Significa que no fim das contas, você ainda tem medo. Aquilo doeu. E você? Vai fugir disso para sempre? Vai viver como se o amanhã nunca fosse chegar? O silêncio veio de novo, mas dessa vez não era confortável. Era pesado. Nos dias seguintes as coisas ficaram frias entre eles. Cada um ficou no seu canto, sem saber o que fazer. Até que Roy desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele só sumiu. Vivian ficou arrasada. Passou dias olhando o celular, esperando alguma notícia. Sentia raiva, tristeza, confusão. Será que tudo tinha sido uma ilusão? Será que ele realmente não queria nada sério? Mas então, depois de uma semana, ele voltou. Bateu na porta do apartamento dela com um olhar diferente. Podemos conversar? Ela deixou. A vida de Vivian tomou um novo sentido quando seu caminho se cruzou com o do jovem Roy.
O encontro entre os dois foi algo totalmente inesperado, algo forjado pelo destino. Esse encontro fez com que eles repensassem suas vidas e decidissem tomar novas atitudes a partir dali. Eles decidem deixar de lado seus planos e projetos pessoais para viverem juntos um novo amor, onde o principal objetivo é aproveitar cada dia como se fosse o último. Esse propósito faz com que eles tenham experiências novas e incríveis juntos. E agora? O que o futuro teria preparado para este casal, que decidiu abraçar a vida com todas as suas cores e possibilidades? Será que é possível, no mundo de hoje, viver desta forma, sem pensar no futuro, apenas vivendo o presente? Uma história que trará para sua vida uma reflexão interessante e poderá mudar muitos pontos de vista que você tem sobre a sua própria existência. Vivian sempre foi uma garota focada. Sabe aquela pessoa que tem tudo planejado? Faculdade, trabalho, futuro, nada podia dar errado. Ela estudava muito, se dedicava ao máximo e não gostava de distrações. Para ela, cada minuto contava. Agora, do outro lado da cidade, temos Roy. O completo oposto dela. Roy era aquele tipo de cara que vivia o momento. Sabe aquele amigo que topa qualquer coisa sem pensar duas vezes? Esse era ele. Amava aventuras, pegava a estrada sem rumo e acreditava que a vida era feita para ser aproveitada ao máximo. E foi assim que os caminhos dos dois se cruzaram. Por acaso. Tudo começou numa tarde ensolarada. Vivian estava saindo apressada de um café, com um monte de livros na mão e a cabeça cheia de pensamentos sobre provas e trabalho. Ela nem viu quando deu um passo em falso e... pá! Esbarrou em alguém. Os livros voaram para todos os lados, o café que ela segurava caiu direto na blusa e ela já ia reclamar quando olhou para cima. E lá estava Roy. Ele segurava um dos livros dela na mão e sorria. Um sorriso meio divertido, meio travesso. Uau, essa foi uma entrada triunfal, disse ele rindo. Vivian bufou, tentando limpar a blusa. Que ótimo! Agora estou toda suja. Relaxa, nada que um pouco de sol não seque. Ele entregou o livro de volta para ela. Você tá bem? Ela ia responder com um sim seco, mas alguma coisa nele chamou sua atenção. Talvez fosse o jeito despreocupado, como se o mundo fosse um parque de diversões. Aquilo a intrigou. Sim, só estou com pressa. Ela pegou o livro, ajeitou a bolsa e se preparou para ir embora. Mas Roy não deixou passar a oportunidade. E para onde você está indo com tanta pressa? Ela hesitou por um segundo. Não costumava conversar com estranhos assim do nada, mas por algum motivo respondeu. Biblioteca. Preciso estudar. Roy fez uma careta exagerada. Biblioteca? Num dia lindo desses, você precisa urgentemente de um pouco de diversão na sua vida. Vivian ergueu uma sobrancelha. E você precisa de um pouco de responsabilidade na sua. Ele riu. Justo, mas olha, eu conheço um lugar incrível aqui perto. 5 minutos. Prometo que não vai se arrepender. Ela quase disse, não, quase. Mas alguma coisa dentro dela, talvez a curiosidade, talvez o cansaço de sempre seguir regras, fez com que aceitasse. E foi assim que, em vez de ir para a biblioteca, Vivian se viu caminhando ao lado de Roy, sem saber que aquele pequeno desvio mudaria tudo. Ele a levou até um parque escondido atrás de alguns prédios. Havia uma trilha que levava a um pequeno lago, com uma vista incrível. O sol refletia na água, e o som dos pássaros deixava o lugar ainda mais bonito. Aqui está, disse Roy, abrindo os braços como se estivesse apresentando um tesouro. Vivian olhou em volta, surpresa. Como eu nunca soube desse lugar? Porque você está sempre ocupada demais para notar. Ele respondeu, piscando. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Eles se sentaram ali e conversaram por horas. Roy contou sobre suas viagens sem destino, sobre as vezes que pegou a estrada só para ver onde ia parar. Vivian contou sobre seus planos, seus medos e como sentia que, às vezes, a vida passava rápido demais. E foi ali, naquele lugar escondido, que algo mudou dentro dela. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro não era só uma coincidência. Era o começo de algo novo. O destino havia dado um empurrãozinho, e nada mais seria como antes. Vivian nunca imaginou que uma tarde ao lado de Roy pudesse bagunçar tanto sua cabeça.
mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele dia no parque, ela começou a vê-lo mais vezes. No começo, eram encontros rápidos, um café aqui, um passeio ali, mas sem perceber, os encontros ficaram cada vez mais longos. Ela ainda tentava se agarrar à sua rotina, mas Roy parecia sempre puxá-la para algo inesperado. Um dia, no meio da semana, ele apareceu na porta da biblioteca onde ela estudava. "Pegue sua bolsa, vamos dar uma volta." "Roy, eu tenho uma prova enorme amanhã." Ele sorriu. "Você já estudou a tarde toda. Seu cérebro precisa respirar um pouco. Confia em mim." E de alguma forma, ela confiava. Eles foram até uma feira noturna que ela nem sabia que existia na cidade. Era cheia de luzes, música e comida boa. Vivian percebeu algo estranho. Por um instante, não estava preocupada com nada. Não pensava no futuro, nos prazos ou no que precisava fazer depois. Só estava ali, rindo, experimentando sabores diferentes e ouvindo histórias engraçadas de Roy. E então aconteceu. Ela se apaixonou. Não foi algo grandioso ou cinematográfico. Não teve fogos de artifício ou uma cena digna de filme. Foi simples. Ela só percebeu em um momento qualquer que gostava de estar ao lado dele mais do que gostava de qualquer outra coisa. E ele sentia o mesmo. A partir dali, tudo mudou. Eles decidiram que queriam viver aquilo de verdade. Não só como um romance passageiro, mas como uma escolha. Decidiram que, em vez de seguir caminhos separados, queriam construir algo juntos. E foi assim que Vivian começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: abrir mão do controle. Ela adiou alguns planos, mudou prioridades e começou a dizer mais sim para o inesperado. Foi com Roy em viagens sem destino, dirigiu por estradas que não conhecia, dormiu sob as estrelas pela primeira vez na vida. Por outro lado, Roy também mudou. Pela primeira vez começou a pensar no futuro. Não apenas no presente, não apenas no agora, mas no que ele queria construir. Eles se equilibravam, mas nem tudo foi fácil. Com o tempo, começaram a surgir os desafios. Os amigos de Vivian diziam que ela estava mudando demais, que estava jogando fora tudo pelo que sempre trabalhou. A família de Roy achava que ele estava se prendendo a algo que ia contra sua natureza livre. E eles próprios começaram a se perguntar: até onde deveriam ir? Um dia, sentados no capô do carro em uma estrada deserta, olhando para o céu, Roy suspirou. "Você acha que estamos fazendo a coisa certa?" Vivian ficou em silêncio por um momento. "Eu não sei, mas sei que nunca fui tão feliz." Ele segurou a mão dela. "Eu também. Foi ali que decidiram. Não importava o que os outros achavam. O que importava era o que faziam um pelo outro. O jeito como se desafiavam, se ensinavam, se completavam. Eles não sabiam o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa. Queriam enfrentá-lo juntos. Vivian e Roy estavam vivendo um sonho. Viagens inesperadas, noites sob as estrelas, dias sem planejamento. Tudo parecia perfeito. Mas, como qualquer história real, nem tudo seria fácil para sempre. Com o tempo, a realidade começou a bater na porta. O dinheiro começou a ficar curto. As contas apareciam, e o estilo de vida livre e espontâneo começou a mostrar seus desafios. Roy sempre viveu no improviso, mas Vivian não. Ela começou a se preocupar. "Roy, a gente precisa pensar no futuro", ela disse uma noite, sentada na areia da praia. "Não dá para viver só de momentos." Roy suspirou, olhando para o mar. "Mas a vida é agora, Vivian. Se a gente começar a se prender em planos, vamos perder o que temos. E se não tivermos nada daqui a um tempo? E se um dia acordarmos e percebermos que jogamos tudo fora?" Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, Vivian viu uma dúvida nos olhos dele. Os dias seguintes foram estranhos. Eles ainda riam, ainda se amavam, mas algo estava diferente. Vivian começou a procurar trabalhos mais estáveis, enquanto Roy continuava resistindo à ideia de uma rotina fixa. E então veio a grande briga. Foi numa tarde quente, em um café pequeno. Vivian havia recebido uma proposta de emprego em outra cidade. Nada muito grande, mas era um começo para algo mais estável. "Eu quero aceitar", ela disse, esperando a reação dele. Roy ficou em silêncio por alguns segundos, depois riu sem humor. "Então é isso? A gente volta para a vida de sempre?"
planos, compromissos, relógios marcando cada segundo? Roy, eu não quero voltar para a vida de antes. Só quero ter segurança. Isso não significa que precisamos parar de viver. Significa sim. Significa que no fim das contas, você ainda tem medo. Aquilo doeu. E você? Vai fugir disso para sempre? Vai viver como se o amanhã nunca fosse chegar? O silêncio veio de novo, mas dessa vez não era confortável. Era pesado. Nos dias seguintes, as coisas ficaram frias entre eles. Cada um ficou no seu canto, sem saber o que fazer. Até que Roy desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele só sumiu. Vivian ficou arrasada. Passou dias olhando o celular, esperando alguma notícia. Sentia raiva, tristeza, confusão. Será que tudo tinha sido uma ilusão? Será que ele realmente não queria nada sério? Mas então, depois de uma semana, ele voltou. Bateu na porta do apartamento dela com um olhar diferente. Podemos conversar? Ela deixou. A vida de Vivian tomou um novo sentido quando seu caminho se cruzou com o do jovem Roy. O encontro entre os dois foi algo totalmente inesperado, algo forjado pelo destino. Esse encontro fez com que eles repensassem suas vidas e decidissem tomar novas atitudes a partir dali. Eles decidem deixar de lado seus planos e projetos pessoais para viverem juntos um novo amor, onde o principal objetivo é aproveitar cada dia como se fosse o último. Esse propósito faz com que eles tenham experiências novas e incríveis juntos. E agora? O que o futuro teria preparado para este casal, que decidiu abraçar a vida com todas as suas cores e possibilidades? Será que é possível, no mundo de hoje, viver desta forma, sem pensar no futuro, apenas vivendo o presente? Uma história que trará para sua vida uma reflexão interessante e poderá mudar muitos pontos de vista que você tem sobre a sua própria existência. Vivian sempre foi uma garota focada. Sabe aquela pessoa que tem tudo planejado? Faculdade, trabalho, futuro, nada podia dar errado. Ela estudava muito, se dedicava ao máximo e não gostava de distrações. Para ela, cada minuto contava. Agora, do outro lado da cidade, temos Roy. O completo oposto dela. Roy era aquele tipo de cara que vivia o momento. Sabe, aquele amigo que topa qualquer coisa sem pensar duas vezes? Esse era ele. Amava aventuras, pegava a estrada sem rumo e acreditava que a vida era feita para ser aproveitada ao máximo. E foi assim que os caminhos dos dois se cruzaram. Por acaso. Tudo começou numa tarde ensolarada. Vivian estava saindo apressada de um café, com um monte de livros na mão e a cabeça cheia de pensamentos sobre provas e trabalho. Ela nem viu quando deu um passo em falso e... pá! Esbarrou em alguém. Os livros voaram para todos os lados. O café que ela segurava caiu direto na blusa e ela já ia reclamar quando olhou para cima. E lá estava Roy. Ele segurava um dos livros dela na mão e sorria. Um sorriso meio divertido, meio travesso. Uau, essa foi uma entrada triunfal, disse ele rindo. Vivian bufou, tentando limpar a blusa. Que ótimo! Agora estou toda suja. Relaxa. Nada que um pouco de sol não seque. Ele entregou o livro de volta para ela. Você tá bem? Ela ia responder com um sim seco, mas alguma coisa nele chamou sua atenção. Talvez fosse o jeito despreocupado, como se o mundo fosse um parque de diversões. Aquilo a intrigou. Sim, só estou com pressa. Ela pegou o livro, ajeitou a bolsa e se preparou para ir embora. Mas Roy não deixou passar a oportunidade. E para onde você está indo com tanta pressa? Ela hesitou por um segundo. Não costumava conversar com estranhos assim do nada, mas por algum motivo respondeu. Biblioteca. Preciso estudar. Roy fez uma careta exagerada. Biblioteca? Num dia lindo desses, você precisa urgentemente de um pouco de diversão na sua vida. Vivian ergueu uma sobrancelha. E você precisa de um pouco de responsabilidade na sua. Ele riu. Justo, mas olha, eu conheço um lugar incrível aqui perto. 5 minutos. Prometo que não vai se arrepender. Ela quase disse, não, quase. Mas alguma coisa dentro dela, talvez a curiosidade, talvez o cansaço de sempre seguir regras, fez com que aceitasse. E foi assim que, em vez de ir para a biblioteca, Vivian se viu caminhando ao lado de Roy, sem saber que aquele pequeno desvio mudaria tudo.
Ele a levou até um parque escondido atrás de alguns prédios. Havia uma trilha que levava a um pequeno lago, com uma vista incrível. O sol refletia na água, e o som dos pássaros deixava o lugar ainda mais bonito. Aqui está, disse Roy, abrindo os braços como se estivesse apresentando um tesouro. Vivian olhou em volta, surpresa. Como eu nunca soube desse lugar? Porque você está sempre ocupada demais para notar. Ele respondeu, piscando. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Eles se sentaram ali e conversaram por horas. Roy contou sobre suas viagens sem destino, sobre as vezes que pegou a estrada só para ver onde ia parar. Vivian contou sobre seus planos, seus medos e como sentia que, às vezes, a vida passava rápido demais. E foi ali, naquele lugar escondido, que algo mudou dentro dela. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro não era só uma coincidência. Era o começo de algo novo. O destino havia dado um empurrãozinho, e nada mais seria como antes. Vivian nunca imaginou que uma tarde ao lado de Roy pudesse bagunçar tanto sua cabeça. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele dia no parque, ela começou a vê-lo mais vezes. No começo, eram encontros rápidos. Um café aqui, um passeio ali. Mas sem perceber, os encontros ficaram cada vez mais longos. Ela ainda tentava se agarrar à sua rotina, mas Roy parecia sempre puxá-la para algo inesperado. Um dia, no meio da semana, ele apareceu na porta da biblioteca onde ela estudava. Pegue sua bolsa. Vamos dar uma volta. Roy, eu tenho uma prova enorme amanhã. Ele sorriu. Você já estudou a tarde toda. Seu cérebro precisa respirar um pouco. Confia em mim. E de alguma forma, ela confiava. Eles foram até uma feira noturna que ela nem sabia que existia na cidade. Era cheia de luzes, música e comida boa. Vivian percebeu algo estranho. Por um instante, não estava preocupada com nada. Não pensava no futuro, nos prazos ou no que precisava fazer depois. Só estava ali, rindo, experimentando sabores diferentes e ouvindo histórias engraçadas de Roy. E então aconteceu. Ela se apaixonou. Não foi algo grandioso ou cinematográfico. Não teve fogos de artifício ou uma cena digna de filme. Foi simples. Ela só percebeu em um momento qualquer que gostava de estar ao lado dele mais do que gostava de qualquer outra coisa. E ele sentia o mesmo. A partir dali, tudo mudou. Eles decidiram que queriam viver aquilo de verdade. Não só como um romance passageiro, mas como uma escolha. Decidiram que, em vez de seguir caminhos separados, queriam construir algo juntos. E foi assim que Vivian começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: abrir mão do controle. Ela adiou alguns planos, mudou prioridades e começou a dizer mais sim para o inesperado. Foi com Roy em viagens sem destino, dirigiu por estradas que não conhecia, dormiu sob as estrelas pela primeira vez na vida. Por outro lado, Roy também mudou. Pela primeira vez começou a pensar no futuro. Não apenas no presente, não apenas no agora, mas no que ele queria construir. Eles se equilibravam, mas nem tudo foi fácil. Com o tempo, começaram a surgir os desafios. Os amigos de Vivian diziam que ela estava mudando demais, que estava jogando fora tudo pelo que sempre trabalhou. A família de Roy achava que ele estava se prendendo a algo que ia contra sua natureza livre. E eles próprios começaram a se perguntar: até onde deveriam ir? Um dia, sentados no capô do carro em uma estrada deserta, olhando para o céu, Roy suspirou. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Vivian ficou em silêncio por um momento. Eu não sei, mas sei que nunca fui tão feliz. Ele segurou a mão dela. Eu também. Foi ali que decidiram. Não importava o que os outros achavam. O que importava era o que faziam um pelo outro. O jeito como se desafiavam, se ensinavam, se completavam. Eles não sabiam o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa. Queriam enfrentá-lo juntos. Vivian e Roy estavam vivendo um sonho. Viagens inesperadas, noites sob as estrelas, dias sem planejamento. Tudo parecia perfeito. Mas, como qualquer história real, nem tudo seria fácil para sempre. Com o tempo, a realidade começou a bater na porta. O dinheiro começou a ficar curto. As contas apareciam, e o estilo de vida livre e espontâneo começou a mostrar seus desafios. Roy sempre viveu no improviso, mas Vivian não. Ela começou a se preocupar.
Roy, a gente precisa pensar no futuro, ela disse uma noite, sentada na areia da praia. Não dá para viver só de momentos. Roy suspirou, olhando para o mar. Mas a vida é agora, Vivian. Se a gente começar a se prender em planos, vamos perder o que temos. E se não tivermos nada daqui a um tempo? E se um dia acordarmos e percebermos que jogamos tudo fora? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, Vivian viu uma dúvida nos olhos dele. Os dias seguintes foram estranhos. Eles ainda riam, ainda se amavam, mas algo estava diferente. Vivian começou a procurar trabalhos mais estáveis, enquanto Roy continuava resistindo à ideia de uma rotina fixa. E então veio a grande briga. Foi numa tarde quente, em um café pequeno. Vivian havia recebido uma proposta de emprego em outra cidade. Nada muito grande, mas era um começo para algo mais estável. Eu quero aceitar, ela disse, esperando a reação dele. Roy ficou em silêncio por alguns segundos, depois riu sem humor. Então é isso? A gente volta para a vida de sempre? Planos, compromissos, relógios marcando cada segundo? Roy, eu não quero voltar para a vida de antes. Só quero ter segurança. Isso não significa que precisamos parar de viver. Significa sim. Significa que no fim das contas, você ainda tem medo. Aquilo doeu. E você? Vai fugir disso para sempre? Vai viver como se o amanhã nunca fosse chegar? O silêncio veio de novo, mas dessa vez não era confortável. Era pesado. Nos dias seguintes, as coisas ficaram frias entre eles. Cada um ficou no seu canto, sem saber o que fazer. Até que Roy desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele só sumiu. Vivian ficou arrasada. Passou dias olhando o celular, esperando alguma notícia. Sentia raiva, tristeza, confusão. Será que tudo tinha sido uma ilusão? Será que ele realmente não queria nada sério? Mas então, depois de uma semana, ele voltou. Bateu na porta do apartamento dela com um olhar diferente. Podemos conversar? Ela deixou. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.